tudo bem? Então vamos estudar aqui os nossos espelhos esféricos. Primeiro, de onde que vem, né? Como que se formam, como que constrói um espelho esférico? Ele surge de uma esfera espelhada, né? Aí você corta uma fatia dessa esfera, né? Essa esfera tem um centro C, e essa fatia aqui vira uma calota esférica. Se essa calota esférica tem a parte interna espelhada, como a figura, esse espelho vai ser côncavo. E se ela tiver a parte externa espelhada, o espelho vai ser convexo. Então é aí que surgem os espelhos esféricos. E quais são as aplicações desses espelhos esféricos? Vamos ver aqui. Ó. Bom, tá lá os dois espelhinhos. O espelho onde tem uma imagem um pouco menor do objeto e o outro aqui tem uma imagem um pouco maior, meio distorcida do objeto. Esse espelho da esquerda ou da direita vai ser o espelho côncavo. A gente vai descobrir o porquê e as características dessa imagem nessa posição do objeto. E esse da esquerda seria o espelho convexo. A gente vai descobrir os porquês e as aplicações de acordo com essas características da imagem do espelho convexo. Então, o espelho convexo, primeiramente, ele tem as seguintes aplicações. Ele é usado em espelhos retrovisores pelo seguinte motivo. Ele aumenta o campo visual, então através do espelho convexo você enxerga um pouco mais comparando com os outros espelhos, que é o plano que a gente já estudou, e o espelho côncavo. Só que ele tem um porém aqui, ó. Ele te dá uma falsa sensação de distanciamento do objeto em relação ao espelho. Tanto que aqui, ó, nessa foto do espelho retrovisor, em alguns carros ele avisa isso pra gente. Olha só, objetos que são visualizados através desse espelho, eles estão mais próximos do que aparentam. É importante essa observação, né, principalmente para espelho retrovisor. Certo? Vamos para o espelho côncavo. Quais são as aplicações? Ele é usado em telescópios refletores, né, pelo motivo dele conseguir projetar uma imagem real, e a gente já viu essa definição na aula anterior da imagem real, o que significa, o que é imagem real. Então aqui tem a foto de um telescópio grande, ele consegue projetar a imagem de uma estrela, de um objeto no espaço distante sobre, né, onde eu quiser, e essa imagem vai ser real. Normalmente ele projeta essa imagem sobre um CCD, né, como se fosse uma máquina fotográfica. E o espelho do dentista também é uma aplicação, porque o espelho côncavo, como a gente viu lá na foto do Patrick em frente ao espelho, ele conjuga uma imagem maior dependendo da condição, né? Dependendo da posição que o objeto se encontra em frente a esse espelho côncavo, a imagem pode ser maior. Então, para o dentista é interessante, aquele espelho pequenininho, redondinho dele lá, é um espelho côncavo, e ele aumenta um pouco o tamanho do dente para poder melhor visualizar esse dente. Elementos geométricos dos espelhos esféricos. Então, o espelho que eu coloquei aqui, ele é côncavo, mas vale para o côncavo e para o convexo. O primeiro elemento já está aqui, ó. Seria a letrinha V, que é o vértice desse espelho. O vértice é um referencial. Então, onde estiver o vértice é onde está o espelho. Vai aparecer muito a distância entre a imagem e o espelho. É a distância entre a imagem e o vértice do espelho. O segundo objeto é o eixo principal, que é um eixo de referência, onde a gente vai colocar os objetos e é onde se formarão as imagens para analisar as características dessa imagem. A gente tem aqui um ângulo de abertura, importante para as condições de nitidez, que vamos ver daqui a pouco. O foco, que é uma posição sobre o eixo principal, então o foco principal desse espelho. O centro de curvatura, que é o centro da esfera que formou, que gerou esse espelho. A distância focal, que é a distância do foco até o vértice do espelho. E o raio de curvatura, que é a distância do centro de curvatura até o vértice do espelho. E a primeira relação matemática que vai aparecer é que a distância focal é metade do raio de curvatura. Quais são as condições de nitidez de Gauss? Para dar uma melhorada na imagem desses espelhos, quais são as condições, né, da fabricação dos mesmos? Primeiro, em relação aos raios de luz que chegam até esse espelho, ele tem que ser bem próximo, né, do vértice e o mais paralelo possível esses raios, de acordo com a figura que está aqui. Então, eles são bem paralelos ao eixo principal e entre eles,
e bem próximos do vértice do espelho. A segunda condição tem relação com o ângulo de abertura. Ele tem que ser um ângulo menor que 10 graus para que tenha uma condição de nitidez boa em relação às suas imagens. E esse ângulo sendo menor que 10 graus significa que a esfera que gerou o espelho tem que ser a maior possível. Raios notáveis, importantes, ajuda na formação das imagens. O primeiro raio tem relação com o foco. O que ele vai falar aqui? Ó? Que quando o raio incidente chega paralelo ao eixo principal do espelho, pode ser côncavo ou convexo, vamos ver aqui nos dois, ao refletir no espelho, ele vai passar pelo foco principal. E de acordo com o princípio da reversibilidade, se ele estiver sendo incidido sobre o espelho, passando pelo foco, ao refletir, ele vai refletir e sair paralelo ao eixo principal. Vamos ver aqui. Está aqui o espelho côncavo, o raio paralelo ao eixo principal, incide aqui no espelho, reflete, passando pelo foco. Espelho convexo, paralelo ao eixo principal, o raio incidente, só que ele não vai passar literalmente pelo foco. O que vai acontecer? Ele vai refletir e o prolongamento do raio refletido vai passar pelo foco, porque o foco do espelho convexo se encontra atrás do espelho. Próximo raio notável tem relação com o centro de curvatura. Todo raio que incide no espelho passando pelo centro de curvatura, ele reflete e volta na mesma trajetória. Ele fala aqui que o raio incidente é autoconjugado, está no espelho côncavo. Então, lá o raiozinho, ele vai passar pelo centro de curvatura, vai bater no espelho, incide no espelho, reflete e volta pela mesma trajetória. No espelho convexo, ele incide na direção do centro de curvatura, ele não pode passar pelo centro de curvatura, porque o centro de curvatura está atrás do espelho, reflete, passando com o prolongamento do raio refletido pelo centro de curvatura. E o próximo raio notável tem relação com o vértice. Então, quando o raio incidente vai chegar no vértice do espelho, côncavo ou convexo, ele vai refletir, de acordo com a primeira lei da reflexão, com o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Isso vale tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Está lá os ângulos de incidência e reflexão. Característica das imagens. É o mais importante, gente. Característica das imagens dos espelhos esféricos. Estudo gráfico desses espelhos. Vamos começar com o espelho côncavo. Quais são as possibilidades de imagem para o espelho côncavo? Primeiro, dependendo da posição que você coloca o objeto em relação ao vértice do espelho côncavo, ele vai ter características diferentes. São 5 possibilidades para o côncavo e o convexo é uma característica só. Então, primeiro eu vou colocar o objeto antes do centro de curvatura. Às vezes aparece como além do centro de curvatura, está aqui o objeto O. Aí a gente usa os raios notáveis e é onde tem o cruzamento dos raios refletidos, é onde vai formar a imagem. Então, nesse caso aqui, quando o objeto está antes do centro de curvatura, a imagem vai ter a natureza real, ela vai ser invertida em relação ao objeto, dá para perceber que o objeto está de cabeça para cima e a imagem de cabeça para baixo, e vai ter um tamanho menor que esse objeto. Onde vai se formar essa imagem? Qual é a posição? Ela se forma entre o centro de curvatura e o foco principal desse espelho côncavo. Segunda possibilidade do espelho côncavo é o objeto sobre o centro de curvatura. Essa é fácil de lembrar, dá para ver pela figura que usamos os raios notáveis para determinar essa característica da imagem. E dá para perceber que a imagem vai ser real, porque ela se forma pelo cruzamento dos raios refletidos em frente ao espelho. Ela é invertida em relação ao objeto, tem o mesmo tamanho do objeto. Então, no espelho côncavo, a única possibilidade da imagem ter o mesmo tamanho do objeto é quando o objeto se encontra sobre o centro de curvatura desse espelho. E ele vai se formar exatamente na mesma posição do objeto, ou seja, sobre o centro de curvatura do espelho. Então, é uma característica especial e fácil de lembrar. O próximo, do espelho côncavo, objeto entre o centro de curvatura e o foco. É a terceira possibilidade de onde colocar o objeto e a terceira possibilidade da imagem ter a natureza real. A orientação também é invertida e aqui a gente já percebe, vai aparecer nas observações mais tarde, que toda imagem real é invertida em relação ao objeto. Ela vai ter um tamanho maior do objeto.
A imagem é maior que o objeto. Enquanto mais próximo o objeto se encontra do vértice do espelho, maior vai ser a imagem, nessas 3 posições. E ela vai se encontrar, vai formar essa imagem antes, ou no caso ali depois, em relação ao vértice, né, o referencial, do centro de curvatura. Às vezes pode aparecer como além do centro de curvatura. A quarta possibilidade é o objeto sobre o foco do espelho. Aí tem uma característica especial, né? Porque a imagem vai ser imprópria. Os raios refletidos não vão se cruzar, então ela não vai se formar essa imagem. Alguns livros abordam como essa imagem que se forma lá no infinito, mas a gente vai tratar ela como imagem própria. Dá para perceber que os raios refletidos são paralelos um ao outro, eles não vão se cruzar. E a última possibilidade do espelho côncavo é o objeto entre o foco e o vértice desse espelho. Tá lá, colocamos o objeto entre o foco e o vértice. Quais são as características da imagem? Olha a imagem atrás do espelho, maior. A natureza dela vai ser virtual, ela se forma com o prolongamento dos raios refletidos. A orientação é direita, a gente já viu que toda imagem real é invertida. Toda imagem virtual é direita, ela é maior que o objeto e ela vai se formar atrás do espelho. E para o espelho convexo, só tem uma possibilidade, independente da posição que você coloca o objeto, olha a observação ali, ó, para qualquer posição do objeto, ela vai ser o seguinte, já dá para perceber que o objeto enfrenta o espelho convexo, né? Tá aqui a imagem, ela é virtual, porque ela se forma através do prolongamento dos raios refletidos. Ela vai ser direita em relação ao objeto, toda imagem virtual é direita. Ela vai ser menor que o objeto, a gente percebeu lá na primeira foto que aparecia do bonequinho lá do Patrick em frente ao espelho convexo. E ela vai se formar entre o foco e o vértice desse espelho, que é atrás desse espelho. Tá certo? A gente vai resolver uma tabelinha, vai completar uma tabelinha com essas características e usar como manual para ajudar no processo depois, no estudo analítico, né? No estudo analítico, se eu souber as características das imagens, vai ficar bem mais fácil de resolver lá os probleminhas. Tá certo, gente? Valeu!